10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fala, galera unida de TI, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Bruno e nós estamos começando o nosso 7º episódio do TI com Café Sem Limão. E aqui comigo, do meu lado, o tricolor amigo Vinícius Rosa. Esquece isso. Tudo bem, Vini? Esquece essa alcunha, por favor, esquece. Tá dando vergonha. A barreira vai virar baile. É absurdo. Vai cair, hein? Vai não. Série B já é realidade? Olha. Oh, meu Deus. Tá só no começo do campeonato, calma. Pessoal, meu nome é Vinícius Rosa, para os deficientes visuais. Eu tenho 1,76 m, tenho os cabelos crespos, castanho claro, uso uma barbinha bem sem vergonha. Sou gordinho, tô acima do peso, tenho uma gordurinha a mais, uma gordurinha aqui. Tô de camisa preta, tenho uso uma calça jeans. E posso apresentar o convidado? Permite? Pode? Então tá bom. Estamos aqui conversando com um professor maravilhoso. No primeiro episódio, inclusive, eu falei sobre ele. Ele foi um professor que me ensinou sobre modelagem de dados, né? Que, pô, cara, eu saí do 0 a 1000, assim, Aliás, muito rápido, saímos, né? instantaneamente. Porque Tipo assim, deu primeiro aula bimestre, pra todo mundo da Estácio, gente. cara, meu primeiro bimestre foi uma merda. Foi uma bosta. Tipo, flopei geral. Acho de todo mundo. Pô, o meu foi muito ruim. Porra, nem Pô, fala. ele explicando o negócio, aí passar, e tinha um caderninho, cara, a prova caiu exatamente no caderninho dele. Só que eu, sem vergonha, safado, eu não seguia e não estudava, não prestava atenção na aula. Ou seja, eu tomei, né? Eu não enganei ninguém. Quase uma Bel. Não Eu enganou ninguém. falava. Tudo que eu falo em sala cai na prova. Exatamente. Sabe Tá que a aqui gente, ele, os alunos perdidos. tá ele pra aqui. Cara, só complementando assim, na V2 foi assim, foi ao 100 que eu falei, né? 0, não foi 100, mas foi quase lá. E quem Porque é eu ele, comecei a prestar Vini? atenção Quem é na ele? aula. Diga pra gente. Apresente. Professor César Peixoto. Olha só, gente. Vai falar hoje sobre modelagem de dados, entre outras coisas, porque, pô, é um cara de muito gente boa e que, pô, vale a pena como amigo, como colega, além de ser professor. Hoje a gente passou pro outro lado, é amigo, colega, né? Da Estácio pra vida, gente. Passo pra vida. Seja muito bem-vindo, professor César. Obrigado, Poxa. senhores. Que prazer. Prazer reencontrá-los. Bom, meu nome é César Augusto Pereira Peixoto, mas todo mundo me conhece como professor César Peixoto. E eu tenho uma história de mais de 20 anos no ensino universitário da área de TI, principalmente TI. Toda a minha formação, quase toda a minha formação é em TI. Mas depois, dentro do ensino universitário, eu também trabalhei com administração, com marketing, logística. Mas o grosso mesmo é TI. Então, historinha? Lembrar um pouco do passado? Vamos lembrar. Só não vamos vale lembrar. chorar, hein? Do passado. Vai chorar? Não, vou não. Peraí, vê o lenço aí, cara. Vê o lenço aí, por favor. Eu fiz um curso de tecnólogo lá 4.723 anos atrás. Nossa. Era um curso de tecnólogo na área de eletrônica. O nome do curso era Tecnólogo em Técnicas Digitais. Então, saco bem de hardware, né? Domino bem a área de hardware e tal. Conheci a Z80 como palma da minha mão. Eu sou velho, né? Por favor. Programava Z80 rindo, Assembly Z80 rindo, né? Trabalhei em automação industrial com 8080, Z80 e tal. Isso lá no início dos anos 90. Aí depois eu fiz eu era bom aluno, sempre fui bom aluno, né? Quando eu terminei a faculdade, isso em 91, eu sou péssimo com datas, tá? Eu acho que 91. Nós também, não esquenta não. E aí, Que dia é hoje? tipo Também isso. não sei. Meu projeto final, tradicional TTC, né? Foi um robô, cara. A gente montou um robô. Eu e mais 3 amigos. Optimus Prime. Quase isso. Na verdade, um braço mecânico, né? Motorzinho de passo, programado com Z80, usando protoboard e tal. Não tinha o famoso... Agora tá na moda, como é que é o nome desse que... Arduino? Não tinha Arduino. Nessa época não tinha Arduino. Raspberry, Era protoboard, Arduino. cara. Protoboard, você Boa. botava lá o circuito, o chip, ia botando as portas E se lasque. e te vira aí, companheiro. Né? 8255 foi a porta que a gente utilizou, que é a porta que o MSX usava para controlar todos os circuitos do MSX. O MSX? MSX usava Z80
Isso é antigo mesmo. E 8255 era a porta de controle, controlava teclado, mouse, drive, tudo, né? Hoje em dia o USB, o padrão USB é muito mais recente, né? Eu sou bem mais pré-histórico. Aí depois eu fiz, o coordenador do curso me convidou, falou, cara, faz uma pós, lato sensu, especialização, em didática, para você vir dar aula na faculdade. Aí eu fiz a pós, de didática e metodologia ensino superior, e comecei a dar aula no nível superior. Sou muito melhor dando aula no nível superior do que no segundo grau. Já dei aula para criança e adolescente. Pô, imagina o César Tô dando aula pra fora. adolescente, irmão. Tô fora. Imagina, velho. Adolescente é o caos. Eu não imagino, sem comentários. Cara, eu dei aula pro fundamental, eu dei aula pra 8ª série. Caramba. Imagina o maluco falando, Bicho! maluco fazendo merda, César, você é um cabeça de vento. E você não pode falar palavrão, né? Não. 8ª série é desesperador. Eu dava 3 tempos de aula, o primeiro tempo era pra fazer a turma calar a boca. Não, nunca mais. Daí foi uma experiência. Tá passando um filme aqui na minha cabeça. Como seria o Não, César? tô projetando, cara. Não, Puta impossível, impossível. merda. Criança, impossível. Adolescente é muito ruim. Veja bem, tô falando por mim, tá? A minha habilidade didática é pra falar com os meus iguais, é pra falar com adulto. É pra dar aula pra faculdade. Aí eu me dou muito bem. Pós-graduação, faculdade, eu consigo, né, passar bem a matéria, o conhecimento e tal. Agora, adolescente, criança, não é minha praia, não. Não tenho essa habilidade. Imagino. Aí depois fiz. Eu sou de hardware, né? Comecei. Minha graduação é hardware. Conhecia programação, óbvio, né? Aprendi todas as linguagens pré-históricas: Fortran, Pascal, né? COBOL, Basic, tudo isso. Mas, aliás, essa eu vou fazer uma pergunta para os meus ex-alunos. Ai, meu pai. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ou seja, quem veio primeiro, a programação ou a análise? E... Posso chutar? Pode, Não, tem vou- 50% de vamos chance. deixar- Tempo. Essa foi fácil. Vou deixar o pessoal responder, não vou responder não. Deixa o Responda pessoal- aí, galera. Responda aí. Quem Isso aí veio a antes? gente larga pra vocês. Análise ou programação? Quem veio primeiro foi a programação. Pô, já respondeu aí. Quem veio primeiro foi a programação. Com Turing? Com Turing? Desde o tempo lá do Alan Turing. Na verdade, o Turing não construiu o primeiro computador, não. O primeiro computador foi alemão, chamado Z1. E é claro que eu não lembro o nome do engenheiro. E o Z1 era um computador, digamos assim, não muito sortudo, né? Ele foi o primeiro computador construído, ele foi construído em 41, se eu não me engano. 41 ou 42. E aí ele foi destruído num bombardeio, aí construíram o Z2, foi destruído num bombardeio, aí construíram o Z3, que não foi destruído num bombardeio. Mas toda a equipe que trabalhou no Z3 morreu num bombardeio. Então, o computador Praticamente foi alemão destruído, pô. nunca funcionou. Nunca funcionou. Nunca foi operacional. O Z3 existe, sobreviveu à guerra. Se eu não me engano, ele está no museu na Áustria, né, hoje. Mas o primeiro computador eletrônico, teria sido o Z1, ali 41 ou 42, alguma coisa desse tipo. A gente ficou durante muito tempo, livros foram escritos dizendo que o ENIAC era o primeiro computador eletrônico, porque o ENIAC ele foi construído em 44 pelos Estados Unidos e não foi tratado como segredo de Estado. Então, inclusive o domínio americano da área de TI vem dessa tomada de decisão estratégica. Então, o ENIAC, o projeto do ENIAC foi dado de presente para a IBM. Caramba. Com trocentos caminhões de dinheiro para a IBM construir computadores de grande porte, considerados de grande porte na época, e montar a ARPANET, que foi a mãe da internet, a rede construída a mando do general McNamara. Era um projeto do general McNamara, tipo, se a Rússia atacar bombas atômicas nos Estados Unidos, eu tenho os dados distribuídos e eu não perco tudo. Então essa era a ideia. Essa é a ideia por trás da internet, Chama a redundância. origem de toda, né? Ah. E o McNamara pediu para a IBM construir 64 computadores baseados no projeto do ENIAC, mas a IBM só construiu 16. Né?
E essa foi a origem da internet e tal, a ARPANET. Já a Inglaterra e o Turing, em 43, construiu o Colossus, né? Um computador eletrônico, só que eles trataram como segredo de Estado. Então ninguém soube da construção do Colossus. Então os livros, durante 50 anos, não citavam o Colossus, porque simplesmente não sabia que ele existia. Então, em 93, quando a documentação sobre o Colossus foi tornada pública, aí descobriu-se que o primeiro computador eletrônico operacional foi o projeto do Turing com o Colossus. E todas essas máquinas eram máquinas programáveis, programadas por hardware. Você programava diretamente no hardware. Não tinha comandinho, não tinha compilador. Compilador é uma coisa... Vocês não programaram, né, gente? Na boa. Compilador diz para você a sintaxe do comando, o parâmetro que você esqueceu de declarar, Linha bota do erro, em corzinha vermelha, fala que você esqueceu do ponto e vírgula. Vocês nunca programaram COBOL? Não. Em É verdade COBOL, mesmo, verdade você esquecia o ponto na linha 250. Volta lá e apaga. Não, dava erro na 320. Porque o interpretador COBOL tentava continuar executando. E aí acontecia Nossa as coisas mais loucas do mundo. Então, qualquer mensagem de erro em COBOL, você sabe o seguinte: o erro está antes desse lugar, mas nunca naquele lugar, né? Agora os compiladores são uma mãe, né? Agora é lindo, ainda tem Verdade, IA também não. para ajudar. Agora tá. Aí, beleza. Então, a programação veio primeiro. E aí, com o passar do tempo, o pessoal percebeu que os programas rodavam, mas eram muito improdutivos. Ou muito afastados da realidade do problema que você queria resolver. E aí, isso fez nascer a análise de sistemas, né? Então, eu fiz uma pós-graduação em análise. Depois... Tempos mais tarde, eu fiz uma pós-graduação em gestão, aí já mais voltada para a área de administração. E agora, recentemente, eu venho estudando cerveja. Olha só. Meu canal, tá? Eu tenho um canal que fala de cerveja. Daqui a pouco nós vamos até falar mais sobre isso, que isso muito me interessa. O pessoal da faculdade sabe, né? Eu sempre dava exemplo citando cerveja e tal. Sim. E a análise, o primeiro método de análise foi a análise estruturada. A análise estruturada foi proposta pelo o Chris Gaines e o Tom DeMarco, e ela era espetacular. Por quê? Porque você criava um modelo do problema, não da solução, né? Então eu quero automatizar uma loja de sapato. Então eu ia para a loja de sapato, levantava todo o cotidiano da loja de sapatos e criava um modelo de como ela é hoje. Beleza. Então é assim. Aí tinha uma etapa chamada organização e métodos. O que é essa etapa de organização e métodos? É eu pegar o modelo do mundo real e melhorar na teoria. Pô, que processos eu posso juntar? Como é que eu posso melhorar o fluxo? Então, eu construí a solução sem TI, né? Só na teoria de administração. E aí, da etapa de organização e métodos, surgia o modelo de processos e o modelo de dados da solução de TI. Então, a solução de TI nascia a partir de um estudo detalhado do problema real. Beleza. O modelo de processos, ele vai modelar as ações necessárias para solucionar o problema, e isso vai gerar os programas. E o modelo de dados, ele modela as informações necessárias para que as ações possam ser executadas, e ele vai gerar o banco de dados. Beleza. Sim. Então, a análise estruturada, ela era lenta. Ela demorava para entregar uma solução. Porque você primeiro modelava o mundo real, depois você otimizava o mundo real, depois você modelava a solução de TI e só então você implementava a solução de TI. Mas, em compensação, o nível de satisfação do usuário era muito maior, porque a solução entregue era uma solução com baixíssimo nível de erro. Baixíssimo nível de erro. Beleza.
Aí veio o infeliz do cara que eu não lembro o nome. O... Ah, meu Deus, como é que é o nome dele? O cara que propôs a análise essencial. Eu até lembro, o livro dele é um livro verde. Não, verde é o do Jordan. É um livro... A capa acho que é meio avermelhada, sei lá. Não vou lembrar o nome dele, não. Mas tudo bem. Então, a primeira revolução da análise foi a proposição da análise essencial, que foi feita por esse cara que eu não lembro o nome, e depois seguida pelo Jordan. O Jordan vendeu muito mais, era um marqueteiro mais pesado do que o cara que criou a análise essencial, que eu volto a dizer, eu não lembro o nome. E esse infeliz, qual foi a grande... A grande sacada dele foi reduzir o modelo do mundo real. Se eu reduzo o modelo do mundo real, eu ganho tempo. Na verdade, a análise essencial, ela é em média, ela consome em média 2/3 do tempo que a estruturada consumia. Então, só para fazer uma conta redonda, se eu levasse 3 meses para fazer um sistema de análise estruturada, com o essencial eu fazia em 2 meses. Né? E aí, aquele modelo do mundo real, a análise essencial transformou num diagrama no mini-mundo. É o mini-mundo e o diagrama de contexto. Uhum. Né? Então, mini-mundo é uma descrição. Sim. Então, na hora que eu me esforço menos para conhecer o problema, a chance de eu errar aumenta. Então, desde a análise essencial, a luta da TI começou a se entregar resultados em cada vez menos tempo. Isso. Né? Sim, sim. E, bom, eu brincava em sala, né? O usuário é um ser maldito. A única utilidade do usuário é pagar nosso salário. Então a gente tem que tratar ele bem. Mas é um ser maldito, né? Porque você vai conversar com o usuário, primeiro encontro, maluco. Primeiro cafezinho com o usuário, ele vai te fazer 2 perguntas. Quando fica pronto e quanto custa? Cara, eu nem sei o tem brinde. Eu nem sei o que o cara quer. E ele quer saber quando vai ficar pronto o sistema e quanto custa. Então, isso corrompeu a TI. A gente passou a entregar sistemas cada vez piores, mas cada vez em menos tempo. Soluções muito parecidas, né? Sim. Mas aí vai para um caminho que até foi uma tentativa de solução de reduzir a quantidade de defeitos que a gente entrega, né? Então a análise essencial já deu essa enxugada. Aí veio a análise oriental de objetos, que foi uma tentativa de melhorar a vida pra gente. Ah, mas a orientação a objetos é muito difícil. É difícil. Não é fácil. Aprender orientação a objetos. Ter a capacidade de abstração, de olhar o problema e dividir em categorias que vão gerar objetos, não é simples. Porém, a orientação a objetos, ela te permite construir uma biblioteca de objetos, Isso. que no final das contas são códigos, né? Uma biblioteca de códigos que agiliza a sua produção de sistemas. Então, a gente foi caminhando para uma prototipação, né? Então, eu preciso validar CPF. Eu só vou escrever esse código uma vez. Eu guardo aquele objetinho. Aliás, hoje em dia eu nem escrevo, né? Eu vou na internet e baixo. Cuidado ao baixar código da internet, porque às vezes vem um brinde escondido no código, tá? Bem lindo. Então, na hora que você baixa um código da internet, leia o código, seu infeliz. Não usa de cara, não coloca ele no teu sistema sem ler o código. Não lê, não. Porque O pessoal do chat GPT e do Stack Overflow, né? na hora que você lê o código, o que essa linha tá fazendo aqui? Aquela linha que você não sabe a utilidade é justamente para abrir uma porta no teu sistema para você sofrer uma invasão. Que imagem é essa que apareceu com uma pessoa com a toalha no pescoço? Tipo isso. Com esse chapeuzinho safado aqui. Então, cara, beleza, tá tudo na internet, tem código para tudo pronto na internet. É útil, mas tenha muito cuidado ao usar esses códigos, ou então usa de fontes confiáveis, né? Mesmo fonte confiável, você tem que botar
tem que validar o código, cara. Tem que ler o código, tem que ter... Você não consegue desenvolver um sistema de objetos se você não sabe programar, bicho. Sim. Não é porque tá pronto na internet que Não. vai rodar na tua mão, não, tá? Então, por favor, leia o código, entenda o código, saiba o que ele faz e, principalmente, verifique se ele faz o que ele se propõe a fazer. Às vezes você tá Ou não faz dentro da outras camada de coisinhas. negócio, dentro do... Não só camada de negócio, mas dentro do que o usuário está propondo para você fazer, né? Não adianta nada você pegar um código pronto no Stack Overflow, acabei de falar do Stack Overflow, vou citar o mesmo exemplo, eu falar assim, pô, eu preciso de um sistema, vamos voltar à Previdência, sistema que calcule a idade para poder pegar a Previdência aqui que o cara vai se aposentar. Se tu pegar lá um código, o cara faz a verificação do teu aniversário, sei lá, a besteira dessa, não vai funcionar direito porque às vezes as variáveis são diferentes e tem uma safadezazinha que o cara coloca lá que dá pra você buscar pelo código. Botar um PHP da vida então é complicado, porque PHP tem um pouco menos de... Pode ter menos segurança, não são todos, lógico. Então é muito perigoso, isso é um alerta muito importante que você tá dando. Mas a orientação a objeto foi uma tentativa de reação da TI em relação a essa questão de você... Tá, eu sou relativamente crítico, tá bom. Fazer cada vez sistemas piores. A verdade é que a gente tava fazendo cada vez sistemas piores. Aquele pato manco que... E aí você vende a manutenção, né? Porque o sistema vai dar pau o tempo todo. Ai, isso é Então, lindo. Você prende o usuário sob a sua carteira, mas não por uma relação de confiança, mas por uma relação de dependência. Eu não gosto disso. Eu acho antiético, eu acho ruim. Mas, beleza. Aí, desaguamos nas metodologias ágeis. E aí a culpa é da administração, né? Porque a proposta do modelo PDCA da administração já era essa. O PDCA é muito mais anterior que os modelos ágeis. Então o PDCA, ele propõe o seguinte: você faz, executa, revisa, conserta. Faz, executa, revisa, conserta. Faz, executa, revisa. Ou seja, você está sempre esperando que vai dar erro. E aí você vai consertar, vai testar de novo, vai executar, e aí vai dar erro de novo, e fica nesse ciclo eternamente. É claro que na teoria, o PDCA vende a melhoria contínua. Ah, mas é lindo na teoria. Na teoria é lindo. A melhoria contínua. Tá bom, beleza, tá, você pode interpretar dessa maneira. Mas, trazendo para TI, cara, instala e manutenção contínua. Toda hora. Até porque o usuário também, como eu já disse, é um ser maldito. Ele acabou de especificar o sistema. Você implementou, instalou. Não foi isso que eu pedi. Aí você olha pro taco de beisebol, né? Aí olha pra cabeça do usuário. Que vontade, mas ele tá pagando meu salário, então deixa quieto. Caraca, bicho, o usuário é terrível. Mas tudo bem. Então, existe a manutenção causada pelo usuário, que muda as regras do jogo com o barco andando, mas existe a manutenção causada pela nossa má modelagem, né? Então, e os métodos ágeis, eles amplificaram essa má modelagem. O método ágil, ele trabalha com a hipótese de entregar com problema e consertar depois. Isso me irrita. Só que o mundo mudou, cara. Já há 20 anos que a estratégia é essa. Ninguém espera um sistema zero erro mais. Minto, tem uma ou outra aplicação que não pode ter. Espera. Não, nem o usuário. Ele, veja bem, não é que ele fique feliz, mas ele já sabe que os sistemas todos dão pau. Cara, o sistema do celular dá pau. Aplicativo, o cara baixa o aplicativo lá da loja do Google, da loja da Apple, e o aplicativo dá pau, trava o celular dele. Tá? Então ele já tá acostumado ao erro. Tá passando um filme na cabeça que você tá falando aqui, cara. Né? Problemas de metodologia ágil, entrega, qualidade. Sim, ele não fica feliz, o usuário não fica feliz, mas ele já sabe que a regra do jogo é essa. E aí, até hoje, eu entendo. Tá, beleza, vamos entregar com problema e vamos entrar nas metodologias ágeis, nos ciclos de melhoria contínua, para ficar corrigindo o erro ao longo prazo. Qual a diferença de um analista ético para um analista criticável, para não usar outra palavra? Eu falo isso para o usuário.
Quando o usuário te contratar, você chega pro usuário e fala, olha, a gente vai fazer o sistema nesse prazo e isso vai envolver uma manutenção posterior. Os erros que nós identificarmos, a gente vai ter que trabalhar depois que o sistema estiver rodando. Fala pro cara, bicho. Não promete pra ele um Transparência, né? sistema redondo, É. porque você não vai entregar. Ninguém mais entrega. Porque se você quiser um sistema redondo, você não cumpre o prazo. Atenção, usuário. Preste atenção, tá? Vale pro usuário Vale também. pro usuário também. E aí, falando um pouco mais sobre modelagem mesmo, até que a modelagem de processos, ela tem sido bastante usada. Por quê? Você não programa orientado a objetos se você não criar modelos. Se você não fizer os diagramas antes, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você não vai conseguir conectar, você não vai conseguir elaborar as heranças, não vai rodar, né? Nem com reza braba. Se você cair direto... O primeiro sistema que eu fiz, eu tava no... Devia estar na 8ª série. Gente, temos café hoje. Olha só, que chique. TI com café sem limão, 7º episódio e agora que tem café. Olha O só. bagulho hein? é café sem limão, né? Evoluindo, tá Tá vendo? evoluindo. Pô, Evoluindo. tomei vergonha na cara, né? Cadê o patrocinador do café? O primeiro sistema que eu fiz... Meu primeiro contato com informática, eu dei sorte, no colégio onde eu estudava, montaram um laboratório de informática. Uma super máquina, cara. TK-82C. 4K de memória. Nossa, 4K de memória RAM. do tamanho dessa mesa. Não, era um microzinho desse tamanho. Não tinha monitor, era ligado na televisão. Caramba. Né? Cada um tinha uma televisão preto e branco. Não tinha drive de disquete, era fita cassete. Caramba. Você gravava programas e dados em fita cassete. Né? Ele tinha uma expansão de memória de 12K, então ele pulava de 4 para 16K. Ela encaixava do lado de fora. Imagina o maluco fazendo banco de dados, tem que ficar sugando dado o tempo todo. Imagina meu filho escutando isso. O que é 12K? E o mais maneiro era o seguinte, né? Você tava lá trabalhando. Se alguém esbarrasse na mesa e sacudisse a expansão de memória, o micro travava. E como a gravação era em fita cassete, você não gravava toda hora. Então, invariavelmente, você perdia tudo. Ou pegava fogo. E não chegava tanto, não. Algum Mas- usuário, né? Algum usuário que bateu com o pé dele. Mas aí eu fui da primeira turma do colégio a aprender informática, Basic. E o primeiro sistema que eu fiz foi um sistema para aula de inglês. Eu era apaixonado pela professora de inglês. Aí resolvi. Eu, moleque, né? Sei lá quantos anos eu tinha. 8ª série. Não tenho nem ideia de quantos anos eu tinha. Eu era apaixonado pela professora de inglês. Aí eu quis oferecer para a professora de inglês um sistema para dar aula. E eu era bom aluno. Eu fazia CCAA, né, e tal. Aí sabia inglês bem. Aí eu ofereci para ela um sistema para dar aula de interjeição e conjunção em inglês. Eita. Com computação gráfica. O aluno errava, a palavrinha piscava na tela. Ó. Em Basic. Você sabe como é que eu fiz o sistema? Ela sentada do meu lado falando e eu programando direto o código. Análise, 0. 0. Otimização, 0. Não era um sistema, era um programa que, pela conjunção interestelar dos deuses, rodava. Tá? Tá rodando, não sei como, mas tá rodando. Rodava. Deixa essa merda aí que tá rodando. Não mexe Não aí, mexe. Então, foi o primeiro programa que eu fiz na vida, né? Mas não é assim que se faz. Hoje em dia, com a orientação a objeto e as linguagens orientadas a objeto, a modelagem de processos ela ganhou força, né? Então você realmente precisa sentar com o usuário, entender minimamente o problema do cara Fazer os requisitos. e construir os processos que vão resolver aquilo. É claro que aí você já fez vários sistemas, então, eu preciso fazer cadastro de cliente. Isso não muda muita coisa, é difícil ter um cadastro de cliente que seja tão diferente de qualquer outro, né? Então você já tem uma experiência, objetos construídos, etc e tal, até diagramas construídos representando isso e tal, e você aproveita. Só que aí a galera falha na modelagem de dados. Por que a galera falha na modelagem de dados? Ou melhor,
qual o grande problema de falhar na modelagem de dados? Eu não tenho uma estatística, mas eu diria o seguinte, que a maioria dos bancos de dados de pequenas e médias empresas tá errado. Consistência, zero. Zero. O cara tá tocando o negócio dele e se ele for fazer um inventário do estoque, não vai bater. Não vai bater. Por que não vai bater? Porque o modelo de dados está errado. Mas por que o cara não aplica? Primeiro porque modelagem de dados é uma coisa meio transcendental, né? Concordo. Processo é mais objetivo. É uma ação. Eu tenho que cadastrar o cliente. Então, isso vai incluir o tradicional. Uhum. Incluir, excluir, alterar e... Crude. O CRUD. Beleza. Agora, que dados? Que dados eu preciso? E aí, fala. É aí que eu quero chegar, porque quando você faz a modelagem de dados, o cara é transcendental. Por que eu concordei assim monstramente com ele? Porque quando você faz essa parada, você está pensando assim no negócio que o cliente quer. Futuramente, você vai escalar. Pô, você tem que fazer uma tabela, mas futuramente você vai ter uma... Vamos usar os dados do usuário. Pô, o usuário vai se conectar com não sei quem. Então tem que deixar uma abertura aqui para isso aqui ficar fácil para fazer uma foreign key futuramente. Pô, então tem que ser transcendental mesmo, brother. Não tem Ele jeito. tem que estudar o negócio do cara. E o totalmente. negócio, exatamente. E tem dois problemas aí, né? O primeiro problema, quem disse que o usuário sabe o que ele quer? Isso aí é... Então, a primeira fonte de falhas na modelagem de dados é o usuário não saber o que ele quer. Né? E quando ele tem, ele não sabe o que ele tem. Eu preciso cadastrar o cliente, então do cliente eu quero o nome e o telefone. Aí a gente, que é macaco velho, já cria uma tabela monstro, porque sabe que o cara não vai querer só o nome e o telefone. Né? Uhum. E aí vai aquela dicasinha, né, de implementação. Você constrói a tabela completa, o cara só pediu o nome e telefone. Você constrói a tabela completa, mas deixa tudo desabilitado. Se o cara for um bom usuário, for um cara legal, tem uma convivência boa, paga em dia. Não é necessário usar o taco de beisebol. Na hora que ele pede, cara, olha só, seria legal ter um endereço, agora eu vou fazer delivery e tal. Já tá pronto. Olha uma atualização aqui maravilhosa pra você. Mas aí o cara pagou tudo em dia, não questionou tanto o preço, não chorou tanto. Não, beleza, isso daí eu resolvo, não vou nem te cobrar nada. Aí no fim de semana você vai lá, tira os comentários, recompila o sistema, bota no ar, e aí eu vou falar a merda que isso vai dar. Bota no ar e beleza, agora temos endereço. Se o cara for usuário cão, que além de pagar atrasado, ainda te deu cheque sem fundo, Ele cria. aí você vira pra ele, olha, isso é muito complicado, fazer essa atualização vai levar uns 3 meses, eu vou ter que cobrar uns 4 mil reais aí pela atualização. Já tá pronta. Mas quem define o preço e a negociação é a relação com o usuário, cara. Se o cara for um canalha, você vai ser um canalha, ué. Entendeu? Mas é verdade. Agora, sabe qual é a... É a teoria da atração, né? Não. Sabe qual é a merda que dá quando o infeliz do usuário pede uma alteração no banco de dados depois que o banco de dados está preenchido? É o seguinte. Pelas regras de integridade de banco de dados, você não pode ter campo vazio. Então imagina que o cara tem um cadastro com 500 clientes, só com nome e telefone. E aí ele acorda pro delivery e agora ele quer incluir endereço. Tudo bem que é um preciosismo, o banco vai funcionar, mas cada registro incompleto é uma inconsistência. Né? Como é que eu posso fazer? Só para dizer, eu tenho 500 clientes. Acabei de incluir os campos. É claro que eu estou dando um exemplo muito grosseiro, Sim, tá? sim. Mas Claro. acho que é bem visual. Acabei de incluir os campos de endereço. Se eu fizer me lista clientes por nome, o banco vai contar 500. Me lista clientes por bairro.
Aí o banco vai contar 43. Ué, mas eu só tenho 43 clientes? Não, eu só tenho 43 clientes com bairro cadastrado. Uhum. Os outros 500, os outros 400 e varada ainda tá em branco. Então percebeu a inconsistência? Principalmente num Joy da vida. Se você Então mete os um meus Joy, relatórios passam a não ser confiáveis cada vez que eu mudo o banco. isso. Então, na hora que eu crio um novo campo em um banco de dados preenchido, é fundamental que haja um esforço para popular aquele campo. Para colocar informação válida naquele campo. Porque cada registro em branco manda para o espaço os meus relatórios gerenciais. E aí, maluco, imagina como é que tá. Imagina banco de dados em Excel. Excel não é gerenciador de banco de dados. Pois é. Não, pô, Access. A Access até morreu, né? A Microsoft matou o Access. Foi Mas, convidado. e botou comandos de banco de dados no Excel. Hoje o Excel até faz um banco de dados. Faz. Ninguém sabe usar. São poucos, né? O cara É verdade, usa, né? o cara que faz banco de dados em Excel, ele usa a tabela do Excel como banco de dados, que não tem consistência Não. para banco de dados. Então você tem muita redundância de dados, você conta dobrado com uma facilidade absurda. Um estoque em Excel nunca vai bater com o estoque real. Não, Nunca. pô, é mais fácil tu fazer um negócio em Mongo. Então, Faz um sabe, mongo, o problema é levinho. esse. Foi o que eu Tá no falei. papel. O cara que sabe, o cara que sabe montar um banco de dados em Excel, ele vai usar uma ferramenta de banco de dados para montar o banco de dados. Ele vai usar MySQL, cara. Ele não vai usar o Excel. Entendeu? Quem monta banco de dados em Excel não sabe fazer banco de dados. E você tem uma infinidade de empresas gerenciadas com Excel. E aí, maluco? Não, é o e, que eu aí, falo. e bota O Excel, cara não sabe o que e acontece bota na Excel empresa como dele. arquivo compartilhado, né? Aí, Isso é maravilhoso. pô, meu irmão, aí vem o César mexe, o Alexandre mexe, eu mexo. Porra, mas. Peraí, cara. Pastelaria. Peraí. Vamos botar pastelaria então. Eu acabei de consultar e não tinha esse número. Eu acabei de consultar aqui e eu não tinha vendido esse pastel aqui pro cara aqui na edifício central aqui, maluco. Como é que tá? Peraí. O relatório tá tudo zoado aqui, cara. Acabei de tirar o relatório desse negócio, cara. Não existe relatório de banco de dados em Excel, não existe. E não existe relatório de banco de dados com inconsistência. Ele não reflete a realidade. E cada alteração que a gente faz no banco, você precisa de um esforço para preencher aquilo. Se você não preenche, você está comprometendo qualquer relatório gerencial que você retire do banco a partir e que utilize aquele dado. Entendeu? Então, esse eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles da modelagem de dados. O usuário não sabe o que quer, te vende uma demanda de informação incompleta, e aí você, com menos experiência, acaba construindo um banco de dados incompleto, que não representa a realidade, e que na hora que for modificado vai ficar pior ainda. Pode até não ficar, mas tem toda a chance de ficar. E tem o nosso lado também, né? Eu modelo mal. A modelagem de dados ela é dividida em 3 níveis. No primeiro nível, eu represento o dado como ele é. No segundo nível, eu vou representar as relações lógicas que eu preciso para transformar aquele dado do mundo real em algo computacional. E no terceiro nível, é o código mesmo do banco, né? Então, o que acontece? Se eu não sei esse processo, principalmente o segundo nível, que é onde eu crio os relacionamentos, eu erro o relacionamento. Se eu erro o relacionamento, esquece relatório gerencial. Que dica maravilhosa. Vai contar errado. Eu errei o relacionamento, vai contar errado. Né? Então, não vamos botar a culpa toda no usuário, não. A gente erra também. Claro, pô. A gente modela errado. Claro. E quando a gente modela errado, é pior, porque não é um campo que faltava, é uma relação que não foi construída. E aí, por exemplo, outro exemplo muito radical, né? Imagina que eu tenho um cadastro, você falou previdência, um cadastro de benefícios que tem o funcionário e seus dependentes.
Se eu construir errado a relação funcionário-dependente, eu nunca vou saber quantos dependentes o funcionário tem. Como é que eu vou calcular os descontos no contra-cheque do cara, por exemplo? Ah, vai dar Beyblade, tranquilamente. Vai ser uma Tranquilamente. cagada sensacional. E até pra acertar isso depois, vou acertar isso no banco Não depois. acerta. Não. Não, construir um relacionamento, se os campos existem, é possível. O esforço não é tão grande, não. Agora, construir um relacionamento que exija o surgimento de um novo campo, aí é o inferno. Pô. Aí é o inferno. Eu passei por isso há pouco tempo. E foi erro meu. É que eu te falo. Que o César falou que eu concordo também. A gente também tem que falar uma meia-culpa e falar assim, pô, a gente também faz merda, pô. A gente também erra, a gente é humano, pô. Bastante. E aí, cara, eu, por exemplo, me considero um cara médio pra ruim em modelagem. Eu tenho essa noção. Mas eu me esforço pra tentar fazer alguma coisa. E a gente também tem que, pô, ter um simancol também, né? Pô, cara, não é tão bom assim não, peraí, cara. É só culpa do usuário também, não. Peraí, pô. E o usuário ele tem a esperança de buscar um profissional que ele faça aquilo ali, porque ele estudou aquilo ali, né? Sim, a expectativa do usuário é obter o melhor resultado possível. Exatamente. Até por isso, numa equipe Scrum, tá falando de Scrum, né, de agilidade, o ideal é que você não tenha profissionais júniores, né, muitos profissionais júniores. A maioria seja de pleno para cima, justamente pela agilidade, pela menor quantidade de erros, pela maior capacidade de compreender o que o usuário está pedindo, que, falando da equipe Scrum, né, o que o PO está querendo de você, né, que é o Product Owner. Enfim. O objetivo no Scrum é você... Por que a exigência de experiência da equipe, né? Eu quero entregar tudo muito rápido. Então, eu preciso ter experiência para errar menos. Uhum. Sim. Se eu pegar um grupo que não tem bagagem, eles podem até entregar rápido, mas a quantidade de erros vai ser maior. Porque o processo ágil, ele já aumenta o risco de erro. Ele Até já pra aumenta modelagem. o risco. É pra É modelagem próprio mesmo. dele, né? Pra É modelagem próprio mesmo. Tu vai fazer a modelagem de dados ali, aí tu precisa de um negócio quanto antes, mais rápido, aí tu acaba passando por processos que deveria ter passado, né? Como falou do minimundo, você faz o minimundo, você faz a entrevista com o usuário pra saber o que ele quer, aí tu pega aquele negócio, junta tudo, empacota e tem que, 10 dias pra cada sprint. 10 dias pra cada sprint. Pum, pum. Aí, meu irmão, a chance de isso dar ruim, vou ter que refazer Isso é um ou pato consertar. manco, você tem que botar uma pata um dia, no bico no outro, A chance desse sistema virar um sai sem o pato, olho. virar um pato que não corre direito, não nada direito, não voa direito, é bem grande. É grande. Existe uma outra vertente, né, na modelagem de dados, que é catastrófica. Eu vivo isso no meu dia a dia, porque são 32 anos de prefeitura, e a prefeitura tem um monte de sistemas legados. Então isso não é uma... De certa forma, numa escala de microinformática, isso acontece na pequena empresa também, né? Você entra para informatizar a sapataria e o cara tem um monte de planilha em Excel com informações do passado que precisam estar no próximo sistema, até por questões contábeis. E aquela informação está toda errada, porque o Excel não modela, não te permite modelar corretamente, e você tem que arrumar um jeito de migrar aquilo para o teu banco novo. Um banco que você supõe íntegro, que você planeja para ser íntegro. Você modela para ser íntegro. Mas quando você importa os dados do passado... Ponto CSV. Um abraço, amigo, porque o que vem de inconsistência é uma Nossa desgraça. Senhora. Né? Então isso acontece na pequena empresa. Só que nas grandes empresas ou no serviço público é muito mais grave. Porque você entra numa XPTO de Almeida, não vou falar o nome, e ela tem sistema COBOL rodando hoje, 2024. Por que ela tem sistema COBOL rodando hoje? Por 2 motivos. Primeiro, porque tá rodando. Por que eu vou mexer no troço que tá rodando? Tá rodando, porra! Eu não vou mexer! Deixa quieto! Essa talvez seja a máxima mais garantida da TI, né? E segundo,
todas as tentativas de migração dos dados deram errado. Porque o sistema está rodando, mas é muito inconsistente, é muito incompleto, mas tem todo o histórico da empresa. Então, eu vejo coisas assim, bacalhau, né? Sim. A velha gambiarra. Eu gero um relatório em texto, e aí esse relatório em texto eu importo para o SQL. E aí eu trato no SQL antes de popular meu banco. Aquela coisa que eu falei. Veio um dado inconsistente, eu tenho que resolver, cara. Eu não posso botar no meu banco Tem aquele que tratar o dado, inconsistente. senão... Tem que tratar antes. Existem maneiras da gente melhorar esses problemas. Mas dizem que se não tivesse problema não tinha graça, né? Não, Mas a gente não precisava ficar careca. Eu já tô ficando aqui. Já tá... Não chegar pra lá que você é contagioso. Não, vem cá, fica aqui do meu Não, não, ladinho. sai pra lá, rapaz. Vem cá. Chega pra lá, rapaz. Lá ele. Faltando 10 minutos Lá ele. pra encerrar Eu, hein? nosso podcast. Hum. César, qual é o conselho que você dá pra galera que tá começando agora? Assim, vamos falar assim. A gente tá falando de modelagem de dados. Então vamos falar assim. A galera que tá querendo aprender um pouco mais sobre banco de dados, sobre modelagem. Cara, invariavelmente você tem que saber um pouquinho de modelagem pra falar com banco de dados. Não tem É jeito. porque eles estão entendendo aqui que tem que modelar de qualquer jeito. Tem, cara, Senão sai algum o pato grau manco. de modelagem, nem que seja mental. Você tem que saber, irmão. Tem que saber que você tem que ir lá, fazer lá a modelagem, a lógica, né? Tem que ir lá, bonitinho. Conceitual, lógica e Conceitual, física. Né? lógica e física. Perdão, obrigado. Você Bom, tem que ir lá fazer cara, bonitinho, fazer os quadrinhos e tal. tem Faz no pente. Uma máxima na TI que, além da máxima, né, de que o usuário é um ser maldito, tem outra máxima na TI que é o seguinte: o dinheiro tá na crista da onda. Sim. E, gente, eu fui professor de graduação por 20 anos. Você não aprende a crista da onda na faculdade. Nunca? Por quê? Porque a faculdade não tem dinamismo para acompanhar a crista da onda. Você, para colocar uma disciplina na faculdade, existe toda uma burocracia. Verdade. Junto ao MEC, você tem que fazer o projeto da disciplina, tem que apresentar ao MEC, tem que validar internamente na faculdade, nas instâncias internas da faculdade. Validado ali, você tem que apresentar ao MEC, o MEC tem que autorizar. Resumo da história. É impossível. A crista da onda é Python. Não dá. Quando eu consegui botar uma disciplina de Python na grade da graduação, o Python já não é mais a crista da onda. morreu. Até não digo que morreu, mas não é mais a crista da onda. Percebe? Então, essa crista da onda é feeling. Você tem que estar antenado com tudo. Você tem que acompanhar o TI com café sem limão. Você tem que acompanhar todos os canais de informação que te entregam uma informação atualizada. Mais atualizada do que aquela formal da disciplina de graduação. Sim. Isso você vai estudar por tua conta, bicho. YouTube tá aí, internet tá aí, vamos que vamos. Então, acompanhar as ondas de cada momento te dá uma empregabilidade muito grande e te dá uma empregabilidade onde estão os melhores salários. Beleza, isso é uma coisa. A outra coisa é 2 mais 2 é igual a 4. Se você não sabe somar, você não vai aprender inteligência artificial. Então, amigo, dedique-se a uma boa linguagem de programação. Dedique-se a uma boa ferramenta de banco de dados. Dedique-se a um bom estudo do processo de modelagem. Processo ficou ruim, né? Do estudo da modelagem de processos. Dedique-se ao estudo da modelagem de dados. Porque isso é a base aonde que vai te fazer tirar proveito da crista da onda. Se você modela mal, se você implementa mal, não é a IA que vai salvar a tua vida, cara. Nunca. Então, você precisa conhecer bem esses fundamentos. Uma boa linguagem de programação, uma boa ferramenta de banco de dados,
modelagem de dados, modelagem de processo. E essas 4 alicerces precisam ser muito bem aproveitados na faculdade. E aí, com essa bagagem, aí você pode meter a cara numa ferramenta de IA, num Python, num R, migrar para computação gráfica, para geoprocessamento. Não, aí a área de hardware aí já é outra praia. Mas na área de programação, eu acho que é isso. E o aluno, perdão, cortando, e Não. o aluno ele pensa que a faculdade, o canudo, é o fim de tudo. Ele tá só no início. É só o início. A faculdade, ela existe uma frustração dela não te entregar as novidades, Sim. mas não fique frustrado. Não é isso. O que a faculdade tem que te dar é um bom alicerce. Se você consegue aproveitar as aulas para se tornar um profissional sólido, o resto você vai estudar por tua conta, ou numa pós-graduação, ou em cursos livres. Não vai parar de estudar. Cara, profissão nenhuma você para. Você já viu médico parar de estudar? Não, Nunca. não. Você já viu advogado parar de estudar? Nunca. Não. Já viu engenheiro parar de estudar? Tem também não para de estudar, cara. Você não vai parar de estudar nunca. Se parar de estudar, você fica para trás. E vira um diploma pendurado na parede, É. só isso e acabou. Então, mas aproveite a faculdade para construir um alicerce sólido para sua profissão. Isso vai ser fundamental para você colher frutos no futuro. Se você levar a faculdade... Veja bem, a faculdade vai te aprovar, cara. Sim. Ela não está preocupada se você está aprendendo. Os processos de validação que o MEC cria e tal... São mínimos. Sabe, estatisticamente. Então, o bom aluno vai carregar um monte de mau aluno nas provas de validação do diploma que o MEC produz e tal. Sabe, não é por aí. Ah, mas eu tenho... se eu não estudar, eu passo. Tá, tudo bem. Se você não estudar, você pode até passar. Ah, passei colando. Que ridículo. Mas tudo bem, beleza, passou colando. Cara, a gente tá falando do teu futuro. Sim. Que profissional você vai ser se você perder a oportunidade de aprender na faculdade? Você não pode perder essa oportunidade. Você tá lá para aprender, cara. Vocês lembram, eu sempre dei aula em faculdade particular, sempre dei aula à noite, sempre dei aula para o aluno que trabalhou o dia inteiro, chega lá atrasado, cansado, Sim. morto, caindo de sono, mas é uma opção. Ninguém te obrigou, ninguém botou uma faca no teu pescoço e falou, tu vai fazer faculdade. Você tá lá porque você quer ser um profissional melhor. Então, segura a onda, aguenta a barra, dedique-se e seja um profissional melhor. Aproveite o que a faculdade tá te vendendo, porque você tá pagando, né? Verdade. Mesmo na pública você paga, Sim. né? E tem Então- o tempo, né? O gasto do tempo. Tudo isso. Então aproveite aquela oportunidade para aprender o máximo que você puder e tentar encontrar o teu caminho. O TI tem tantos caminhos, né? Não, eu quero ser um profissional de rede. Eu não tô falando profissional de rede. Não tô, né? Ah, eu quero ser um profissional de computação gráfica. Ah, beleza, ele vai aproveitar muito do que a gente tá falando aqui, entendeu? Mas não tanto quanto eu quero ser gestor de banco de dados. Tô falando diretamente para esse cara, né? Então tem muitas sub-áreas, mas construa uma base sólida. Programação, banco de dados, análise de processo, análise de dados. Essas 4 bases são fundamentais para você decolar em qualquer outra área de TI. E também na parada que eu falei até nos programas passados, pra galera que, às vezes tem uma galera que é meio júnior, né, que tá ali no começo e tal, aí fica meio afobado com as vagas que aparecem. Meu Deus, estão pedindo muitas coisas, é um apocalipse, pra onde eu vou? Meu Deus, eu acho que eu vou mudar de área, vou vender miçanga na praia. Cara, olha só, vou te dar uma ideia de acordo com o que o César falou, que é importante. Pega as tendências, tá lá na vaga, pega a base que você tem, e aí você abre suas asas, irmão, aí você começa a estudar mais coisa. Com essa base, você vai estudar mais coisa. Pega o Python, que é a tendência agora, pega o JavaScript, TypeScript, no caso, também é tendência. Agora, irmão, se você ficar nessa de, pô, cara, ó vida, ó céus, pra onde eu vou?
Ó, E o ó, diploma lá azar. pendurado na parede. E o diploma esperando. tem na parede. O cara nunca fez nada, nunca pegou um programa, nunca pegou o ambiente tudo ferrado. Eu ia falar palavrão já. Todo ferrado. O cara tem que consertar pra poder fazer funcionar o código dele. E não consegue consertar sozinho. Ah, irmão, desculpa aí, mas tu não vai conseguir chegar em Se lugar você nenhum, não cara. praticar, você não tem maturidade nenhuma. Nunca pegou uma modalidade de dados, tu fez mó besteira lá, que tu fez um relacionamento errado, depois teve que consertar, botar no teu código pra funcionar. Ah, irmão, desculpa aí, mas tu não vai chegar em lugar nenhum, cara. Todo mundo tem computador em casa. Quer dizer, todo mundo, né? Mas sim, todo Sim. mundo que. Númerozinho que eu sempre falei para os alunos, né? O aluno de faculdade, ele é elite, cara. O Brasil hoje ainda não tem 10% da sua população no ensino superior. Verdade. Então nós não somos 10% da população. Então, dá para dizer sim que o cara que chega numa faculdade, ele tem um computador em casa. Isso. Nem que seja o celular, porque o celular é um computador. Sim. Né? Que seja o MSX. Mas nem tanto. E aí o cara tem aula de programação na faculdade, isso que você falou, e não tem um ambiente de desenvolvimento no computador de casa? Como assim? Ah, pô, cara, bota uma corda em casa também, e aí tu ganha melhor, já pode, se enforca também, né, irmão? Como assim? O Porra. cara... então ele só depende do laboratório da faculdade? Alguma coisa tá errada nesse modelo mental do cara, né? Verdade. César, Estudar exige dedicação, não tem jeito. fala mais sobre o seu canal Fala aí, de cerveja. que é bem interessante. E que, pô, desde que eu conheço o César, eu sempre falo muito sobre cerveja, porque ele gosta muito de cerveja, né, cara? Cerveja de Fórmula 1, tá? Já bem claro aí que eu também gostava muito de Fórmula 1 um tempo atrás, mas o César, ele prosseguiu, né? Uhum. Eu parei de assistir com Barrichello, mas ele... Inclusive, o Instagram do canal é originalmente o Instagram do canal. A ideia original era um canal de Fórmula 1. Fórmula Né? 1. Tem até o título, Então, até tanto o que é nick César lá, PXT, César Peixoto, F1. F1, né? Fórmula 1. Então começou com isso, mas depois a cerveja me dominou, né? Nos domina, né? Nos domina. É. E aí, o que acontece? Eu sempre dava exemplo em sala de aula, modelagem de dados. Vamos modelar uma coleção de cerveja, Simples. né? Então, a cerveja tem nome, tem marca, tem produtor, tem teor alcoólico, tem IBU, tem... Tem tudo. E aí, como é que a gente... Esses são os campos, qual é o relacionamento? Era o César de cerveja e o Silas de tubarão. Nossa, tubarão. Ô, Silas, abração, irmão. Abraço. Grande mestre Daniel Silos, uma fera. E aí, o que aconteceu? Eu coleciono cerveja, lata de cerveja, desde que abriu o mercado, né? O pessoal fala, o Collor abriu o mercado para os carros Caramba! estrangeiros. Na verdade, o Collor abriu o mercado brasileiro, para qualquer produto, né? E como o câmbio era muito favorável naquela época, veio cerveja do mundo inteiro, amigo. Então, ali no meado dos anos 90, você tinha cerveja da África do Sul, da Nova Zelândia, da Europa toda, Dinamarca, Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Estados Unidos, México, Colômbia. Você encontrava essas cervejas nas lojas dedicadas a delicatessens, né? Sim. Beleza. E aí eu me encantei pelas latas, cara. E aí eu comecei a... Você compra a lata, cheia. Você não pode guardar cheia que vai estragar a cerveja. E aí você bebe. Uhum. E aí você começa... Caramba, essa tem um gosto assim, essa tem um gosto assado, são diferentes e tal. E aí acabou que chegou um momento que as delicatessens me contratavam para explicar a cerveja para os clientes. Porque eu já conhecia todas. Maravilhoso. Olha, cara. Eu não tinha pensado nisso. Eu já conhecia todas as cervejas que tinham na delicatessen, né? Ia sempre nas mesmas e tal. E aí o pessoal... Pô, César, dá para você passar a tarde aqui explicando para os clientes? Bebendo, explicando. Beleza. Fazendo o que gosta. Tranquilo. Aí, e a coleção foi crescendo, né? Crescendo Imagino. e tal. E existia, ainda existe, mas está muito mais fraco, existia um mercado de colecionadores de cerveja forte, que se reunia em frente à antiga Mesbla, ali na Cinelândia. Uhum. Entre a Cinelândia e a Lapa, tem aquela praia, eu conhecia como Praça Paris, mas depois eu descobri que a Praça Paris é depois. Aquele, acho que é passeio público, não.
O nome Sei. certo é passeio público. Os colecionadores se reuniam ali, tinham uns 3 ou 4 barracas de colecionador de lata e tal. Eu fui várias vezes pra lá pra trocar lata. Beleza. Cara, E aí, tempo passa, fui conhecendo cada vez mais de cerveja e tal. E comecei a fazer cursos de cerveja, né? E aí eu fiz 3 cursos. 3? 2 Cabeças, Cervejaria do Alemão e Boto Beer. Fiz 3 cursos de produção de cerveja caseira, que é a definição de artesanal. O Sim. termo artesanal tá na moda, né? Mas o artesanal mesmo, é a cerveja que você faz na panela em casa. na panela? Na panela, cerveja cozida. Cerveja é uma sopa. Você faz uma sopa e aí depois você bota o fermento lá dentro, que é a levedura, e a levedura transforma aquela sopa em cerveja, Sensacional. né? Aí, então você faz isso em casa. Inclusive agora em agosto eu vou fazer uma abraçagem de uma Belgian Strong Ale ali com uns 10% de teor alcoólico. Ó. E ainda vou tirar 5 litros para fazer o uísque, porque o uísque é primo da cerveja. O uísque é feito do mesmo matéria-prima da cerveja, cevada. Daqui a pouco Uísque. teremos a cerveja César. Não bourbon. Bourbon é de milho, mas o uísque é de cevada. E aí, depois eu fiz um curso profissional mesmo, bacana, na Rural, de aperfeiçoamento em produção de cerveja. Curso bacana, muito bom o curso lá da Rural. E aí depois eu fiz um curso de Beer Expert pelo Science of Beer, né? Então isso daí é minha bagagem formal de cerveja. Só isso, né? Agora eu Só isso, né, Vini? eu tô de olho num curso em inglês que é oferecido por uma universidade alemã online. Para melhorar meu vocabulário em inglês, né? Então eu conheço tudo do processo cervejeiro, mas essa parte do vocabulário em inglês é uma coisa que eu ainda tenho algumas limitações. Então eu tô vendo se eu consigo fazer um caixa aí para fazer esse curso online lá da VLB, da Alemanha, que é uma aula em inglês sobre mercado cervejeiro. Legal. Então, deve ser meu próximo curso. E aí eu criei um canal, né? Na verdade, começou no rádio, um programa de rádio, em 2018, na Rádio Mais FM, lá de São João de Meriti. Depois eu fui pro Facebook. E agora eu tô no Instagram e no YouTube, o canal sobre cerveja. Tá aqui na camisa. Sobre cerveja com o professor César Peixoto. Instagram e YouTube, tá bacana, tá funcionando bem. Eu tenho mercado de cerveja artesanal, todo mundo me conhece, né? E tá funcionando legal. Eu Aí, vejo as lives do Legal, senhor legal. lá. legal. Acompanho sempre. Aí essa semana não teve live porque eu tô envolvido na cobertura do projeto aqui da Rua da Cerveja, que é a revitalização da Rua da Carioca, aqui do lado, né? Então, hoje essa semana eu fiz várias entrevistas com empresas que estão ligadas a esse projeto e tal, produzi muito material, tem que editar ainda. Então, acabei não fazendo as lives. Mas, normalmente, toda quinta-feira, 20 horas, tem uma live degustando uma cerveja e tal. Semana que vem, eu ainda não defini o que vai ser. Mas, acompanha lá que vocês vão ver. César PXTF1 no Instagram. Beleza. E é isso aí, pessoal. Vamos finalizar aqui por hoje. E, Voltei. infelizmente, cortando aqui o professor César, 1000 perdões por te cortar, professor. Imagina, temos horário, a gente sabe como Pô, funciona. 1000 Sim. perdões. Mas, assim, infelizmente mesmo, tô bem triste de ter cortado, professor. Mas estamos finalizando essa live, entregando um presentinho pro professor, um brinde que a gente sempre dá. É uma plaquinha, depois ele vai tirar, vocês vão ver no make-off, tá? E é um presente Quer de todo abrir coração. agora? Por que não? Acho que. Será que vai estar? Claro, vamos. A gente consegue. Aqui não tem nada combinado, gente. Aqui Não. é tudo. Tem nada tudo no- Os combinado. caras, tá parecendo carta-bomba, entendeu? Porque os caras botaram tanta. Peraí. Não, já abri. Não explodiu, não. Mas tá super protegido. Isso é uma homenagem nossa aí, Uma homenagem nossa. do Vai nosso lá. canal. Já sei que vai pro hall das plaquinhas. Eu tenho um hall de plaquinhas que envolve. Depois pega, professor, depois pega. Depois pega. alguma coisa. Que envolve aquelas plaquinhas de
professor homenageado em formatura, de Paraninfo. Não, essa Eu tenho uma coleçãozinha. a gente fez de todo o coração. essa é especial. É humilde, é humilde. Não, vai estar lá do lado de todas É humilde. Olha só, gente. Que espetáculo. Vai estar lá na estante do lado de todas as outras plaquinhas que eu tenho. Muito legal. Obrigado, senhores. Nós que Nós agradecemos. que agradecemos. Muito legal, muito legal. Obrigado Professor, pela muito participação, obrigado professor. pela sua participação. Obrigado pelo Foi um convite. enorme prazer revê-lo. Espero revê-lo de novo. Nós esperamos. Quando vocês porque- quiserem, estarei à disposição. O professor ele fala de outros temas também bem interessantes. Com certeza. Por exemplo, vamos falar de urna eletrônica. Sim. É. Governança? 20 anos trabalhando com urna Sei eletrônica. que o professor César não se dá muito bem com a urna, não, que a última urna quase deu problema na saúde dele. Né? Quase me matou. A última eleição quase Última me eleição, matou. última urna não, última eleição. Mas é uma história interessante de contar. Mas Bom, é isso aí. A urna eletrônica não é fraudável. O calcanhar de Aquiles não é a urna. Olha. Aí, não é. ó o mote pro próximo, olha aí. Mas Então, no existe próximo episódio, um gente, calcanhar de Aquiles. Ó. Valeu, pessoal. Vamos Galera, terminar por aqui. até o próximo Ó, episódio. se inscrevam no Obrigado canal. pela audiência. Se inscrevam no canal também do professor César. Isso. E se inscrevam no TI com café sem limão. Vai aparecer aí na tela, tá? As redes sociais do professor, tá? E as nossas aí. Tchau, comunidade. Tchau, Valeu, galera. pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, Abração. gente. Valeu. Obrigado pelo convite.